Olá, pessoal. Tudo bom com vocês? Aqui tudo certo? E estamos aqui com mais um tecido para reciclar, tá? Eu estava trabalhando com uma série de tecidinhos desses aqui de reciclagem. Para não jogar fora, né? Eu tô reciclando que eu vou fazer quadrinhos com eles para pôr na cozinha. Aí eu achei interessante pintar para vocês verem. Se vocês forem procurar no canal, tem outros vários desses aqui no canal que vocês podem estar vendo e fazendo também. Aqui, pessoal, são pêssegos. Esse desenho aqui não é meu, tá? Não é meu. Eu peguei de outros meios, mas não é meu esse desenho. Então a pintura que eu vou fazer é minha, mas o desenho não. Eu sou a Abelina, artesã, e seja bem-vindo ao canal Pinte do Seu Jeito e pinta comigo. Bora lá, estão prontos? Vamos começar. Vamos começar por esse pêssego aqui. Como eu disse a vocês, é uma reciclagem do tecido. Esse tecido aqui é um tecido do casamento do meu sobrinho. Como assim do casamento? Assim, ele vem enroladinho bem casado, que deram de lembrança pro pessoal. Então, esse bem casado, a gente comeu, né? E ficou o paninho. Esse quadradinho aqui que cabia certinho, enroladinho lá. Aí, o que que a gente fez? Aí eu peguei esses paninhos e falei assim, eu não vou jogar esse paninho fora, não. Aí falei assim, eu vou fazer, que vai ficar uma lembrança boa pro futuro, né? Lembro do casamento dele. E também vai ficar uma boa pintura. Eu vou fazer quadrinhos com esses aqui. Tem vários aí, eu fiz de uva, fiz de maçã, tem vários aí no canal que eu ganhei, assim. As pessoas foram me dando os tecidinhos que elas foram no casamento e eu fiz, né? Mas ficou ótimo também. Eu quero fazer os quadrinhos pequenos para pôr na cozinha. E eu comecei aqui, ó, com esse pêssego aqui atrás, que é com amarelo ouro, tá? Já preenchi ele todo aqui. E vou colocar primeiro esse salmão aqui. Eu ia colocar pêssego, mas o meu pêssego estava vencido. Aí eu tô colocando o salmão. Esse salmão é lindíssimo. Assim, é só pra pegar um pouco para colocar o vermelho, né? Que a gente sempre faz um pouco primeiro para depois colocar o vermelho. E nós vamos entrar agora com o vermelho. Tá vendo essa voltinha que tá desenhada? A gente vai colocar em cima dessa voltinha o vermelho. Tá vendo? Puxa para baixo. Se não quiser fazer com esse pincel, a gente pode fazer com outro pincel, tá? Porque às vezes um pincel não funciona, mas o outro funciona. Então, a gente tem sempre que estar olhando aquilo que é melhor para a gente fazer. Por que eu digo isso? Porque, gente, é fundamental o pincel. A gente vai puxando, esse paninho, ele é difícil, até nos outros vídeos eu falo que não é um paninho muito bom, ele é difícil, sim, para você arrastar a pintura nele. Mas dá para pintar, eu pintei os outros tudinho aí, fiz essa reciclagemzinha. Vai ficar uma ótima lembrança e vai ficar uns quadrinhos lindos para pôr na cozinha. Eu agora estou usando vermelho tomate. Aqui, a gente não vai chegar com ele muito aqui, só é até aqui. Às vezes esse paninho aqui ele é muito rápido, a gente acaba puxando demais, mas eu coloquei pouca tinta aqui no pincel e tô puxando ele devagar. Porque eu não quero que ele fique
todo vermelho, ele tem que ter um pouco de amarelo. Lá na pontinha, a gente pega só um pouquinho, tira o excesso e passa um pouquinho, bem pouquinho. Faltou, pega mais um pouquinho e vem colocando. Pode colocar devagar, não precisa ter pressa para tirar. Essa parte aqui, ela só tem umas puxadinhas assim de vermelho. Depois a gente coloca um pouquinho do púrpura. Esse daqui, ele tá virado, né? Esse pêssegozinho. Põe um pouquinho do púrpura. Tô colocando de pouquinho em pouquinho, que é pra gente não exagerar. E ainda assim é capaz de ficar exagerado. A gente vai colocando, vai puxando ele pra baixo, tá? Aqui a gente coloca também. Eu tô usando aqui em cima do vermelho tomate o púrpura. A gente vai colocando de pouquinho em pouquinho pra gente não exagerar, tá? Vou pegar um outro pincelzinho aqui pra gente fazer beiradinha lá em cima, pra gente não correr o risco de borrar. É só um pouquinho. Limpa o pincel se tiver com muito excesso. Aqui a gente dá uma esfumadinha, pouquinha, bem pouquinha. Feito isso, a gente põe um pouquinho do pêssego aqui. Pêssego não. Esse aqui é o salmão, porque o meu pêssego mesmo acabou. Aqui, esqueci de colocar o pontinho de luz, um pontinho que vai ficar aqui com a luz, né? Bem aqui assim. Depois a gente vai clareando, e ele vai chegar no processo certo. A gente vai colocando um pouco desse salmão aqui pra gente. Essa parte aqui faz parte do outro de lá, só que eu fundei muito aqui na hora do desenho. A gente vai colocar só salmão. A gente vai rodando, a gente coloca um pouquinho na ponta e vai rodando. Quando ele estiver totalmente seco, a gente coloca
Só uma pontinha assim, ó, do branco. E este eu vou finalizar ele desse jeito. Esqueci de fazer um pouco aqui pra dentro. Aqui dentro não fica totalmente amarelinho, porque não tá assim. Terminando essa etapa aqui, vou pegar outro pincelzinho para me colocar o vinho. Vou colocar um pouquinho do vinho. Tanto aqui como lá do outro lado. A gente coloca, puxa. Tá vendo? Só para ficar um pouquinho mais forte aqui o negócio. Mas fica bom. Gente, não esqueça de deixar um like para mim, tá? E compartilha. Também tem no canal Super Sticks. Valeu demais. Super Stick pra live. Eu ainda não faço live. Falo sério, gente, ainda não tenho coragem. Mas quando eu tiver coragem, eu vou fazer. Lavei o pincel, volta aqui. Vamos preencher de novo de amarelo ouro. O pincel não ficou totalmente seco. Esse paninho é muito fininho, porque é um paninho que parece... Eu não sei nem o nome desse paninho, se é tergal, se é Oxford, aquele bem fininho. Eu não sei que tecido é esse. Não identifiquei esse tecido ainda. Na folhinha, não. Na folhinha não pode passar amarelo. Tá vendo? Ele fica assim riscado quando a gente vai pintando, mas a pintura não fica feia nesse tecido, fica uma pintura bem bonita. Lembrando, esse risco aqui não é meu, tá? Ó, aqui saiu um pouquinho, não tem problema. Depois eu posso passar um pouquinho do cinza aí para consertar. Isso no final da pintura a gente faz. Tem que ir devagar, porque senão ultrapassa ali, ó. E eu não quero que ultrapasse. E às vezes a gente vai assim rapidinho, puf, passa. Esse é o problema. Aqui a gente sobe. Faz alguns dias que eu não tenho pintado demais. Não tenho pintado esses dias de férias, férias não, de festas, né, de comemorações. Fica difícil para a gente tirar um horário para pintar. Então, assim, a gente passa assim uns dias sem pintar, parece que faz tempo que não pinta. Aí fica ruim, né, para mim. Vou pegar o vermelho.
Aqui eu não vou passar o vermelho. Não é nem ter que passar até só, é até aqui só. O vermelho. Aqui embaixo, embaixo dessa folha. Aqui fica um vãozinho sem pintar, mas acabou chegando muito perto ali. Aqui nesse pedacinho, limpo o excesso. Aqui a gente põe o amarelo de novo para poder... Porque aqui fica uma aberturinha amarela. Pega um pouco mais de amarelo, porque eu não quero que fique tudo vermelho. Toda vez que tiver fazendo assim, que vê que tá ficando muito de uma cor que não era para ficar, volta lá e pega a cor mais clara e faz de novo. Aí, aqui já ficou assim mais parecido com o que eu quero. Aqui eu já tô colocando o salmão. Nessa pontinha aqui também vai salmão, porque eu coloquei o vermelho. Agora, daqui pra lá é vermelho, porque esse aqui tá bem escurinho. Puxa tudo aqui pra dentro. Não chega até no talinho, não. Fica só até aqui. Pronto. Pega outro pincelzinho mais macio. Pra mim colocar o púrpura. A gente vai colocando aos pouquinhos. Vai puxando. Aqui a gente já pode puxar pra cima. Pra encontrar o outro.
Tô usando púrpura. Embaixo da folhinha também ponho púrpura. Depois do púrpura, a gente vai vir com vinho. Coloca, puxa devagarzinho para baixo, para não ficar assim marcado demais. Vai ficar essas marquinhas assim do pincel, mas ela fica até bonita. Passamos aqui na pontinha. Puxamos para dentro. Já disse a vocês que esse tecidinho aqui, ele é meio complicadinho para pintar. Mas não é impossível. Aqui eu estou fazendo aquela claridade que tem no pêssego, né? Aqui falta colocar também o... Ó, já deu uma escorregadinha lá pra dentro, tá vendo? Isso não poderia acontecer, não agora. Tava certinho. Mas, né, aconteceu, pode fazer nada. Só dá um jeito de consertar, só. Lavar o pincel, né? Porque o vermelho impregnou ele demais. A gente põe também um pouquinho do pêssego. Não é pêssego, é salmão. Dá uma quebrada assim naquele vermelho. Passando um pouquinho do pêssego ali, vim colocar o branco, porque esse branco não quer pegar. Agora eu coloco o branco em cima.
Pronto. Vamos pegar o vinho, colocar aí. O vinho pega pouquinho em pouquinho. O vinho bem forte, sabe? A gente tem que tomar cuidado com ele também. Aqui a gente só espalha em cima do vermelho. Não puxa para mais nada. Porque se ficar puxando muito, aqui nessa parte também, nesse pedacinho. Como eu disse a vocês, essa parte, esse daqui tá mais escurinho. Um pouquinho do salmão aqui. Tá vendo como o branco não pega direito no tecido? Se fosse outro tecido, eu já tinha feito já. Agora esperar secar e depois eu entro de novo. Agora eu vou pegar o rústico para mim fazer o talinho.
É o rústico, mas se não tiver rústico, você usa o que você tiver. Um pouquinho do branco. Um pouquinho do rústico. Agora vamos fazer a folha. A folha a gente vai entrar toda com verde musgo. Essa daqui tá bem colada aqui junto com o talinho. É assim mesmo, gente, fazer reciclagem. Dá mais nesses tecidozinhos assim, que não é de algodão. Eles são mais difíceis. Ainda mais que nesse aqui eu nem passei um clareador nele primeiro. Tô fazendo direto, não passei. Talvez por isso tá mais difícil. Tá mais difícil de deslizar, tá mais difícil. Muita coisa. Mas dá pra fazer. Eu demoro mais do que o dobro aqui fazendo, mas eu faço. Depois que preencheu tudinho, pegamos o verde pinheiro. Vamos centralizar aqui no meio. A gente vai puxar pra cima um pouquinho desse verde pinheiro. Para dar uma profundidade aqui nessa folha. Aqui também a gente vai fazer. Pegando de pouquinho em pouquinho para não exagerar. A gente vem puxando aqui pro centro, mas sem encostar lá, tá? Só puxando ali só. Feito isso, nós vamos pegar agora o erva doce. Se não tiver o erva doce, você pega o verde soft. Se não tiver, você faz um pouquinho de verde musgo, você faz. Essa folha, aquela ponta lá, ela não tá muito clarinha, então nós não vamos puxar pra lá. Vou colocar um pouquinho aqui para dar uma claridade.
Aí a gente vai juntando aqui, ó, junto com aquele verde musgo que a gente fez. Não vai pegar assim de primeira, aí no retoque ela pega. Ela fica bem encostadinha aqui. A gente vai misturar essa tinta. Em cima aqui se põe de novo. Aqui na pontinha dela eu não vou puxar muito, porque a pontinha dela tá muito para baixo, então ela não tem muita claridade na ponta. Aí, se você quiser acentuar mais a profundidade, você vem com um pouquinho do verde pântano. E vem passando onde eu passei o verde pinheiro. Aqui a gente usa o verde pântano. A gente puxa, não coloca muito, que o verde pântano é forte. Só para dar uma profundidade. Tá vendo como é que vai ficando bem bonita? Pronto. Quando secar, se quiser colocar mais um pouco de luz, tu põe. Se não, tudo bem. Aqui eu vou colocar um pouquinho mais de branco. Aqui nesse, pessoal, comecei a fazer ele. E eu passei já o amarelo nele. Agora eu tô passando o púrpura aqui nesse cantinho. Porque não nós vamos passar púrpura pro lado de lá, não. Nessa parte aqui, não. Só nessa parte aqui. Antes do púrpura, eu passei o vermelho tomate. Eu já achei que eu já tinha ligado aqui e voltado, não tinha voltado. Pronto, agora a gente pega um pouquinho do vinho. Vai passando com cuidado. Eu tô com mais cuidado porque esse tecido aqui, ele não segura bem a tinta, não. Só depois. Tirar o excesso.
pegar um pouquinho do salmão. Passar aqui nessa parte. Sem chegar todo no amarelo. Fiz a casquinha dele de fora, nós vamos passar pra dentro. Pra dentro nós vamos preencher todo de amarelo. Que aqui vai ser a massa dele, né? É o pedaço que tá cortado, então aqui é a massinha do pêssego. Falando, pessoal, que esse desenho aqui não é meu, tá? A gente encontra no Google também isso aqui. Alisar bem aqui para poder não ficar muita sobra de amarelo. Eita, que eu fiz merda aqui. Essa aqui é só amarelo ouro. A gente vai colocar um pouquinho do pêssego aqui assim no meio, só para dar uma corzinha diferente. Só no meio. Prontinho. Pega um pouquinho do vermelho. Nós vamos fazer pequenas batidinhas aqui em cima. Deixar aquela beiradinha lá, amarela. Vamos fazer pequenos puxões desse vermelho. Agora a gente pega um pouquinho do púrpura e também faz aqui, que ele fica mais escurinho aqui. O vinho nós não vamos pegar. A gente puxa um pouquinho. Puxou um pouquinho. Pronto. Lava o pincel. A gente também usa um pouquinho do siena nessa parte de baixo. Puxando, misturando.
puxando, misturando. Aqui pelo meio também tem um pouquinho de siena. Aqui embaixo também tem uns puxadinhos de siena. Só um pouquinho. A gente passa um pouquinho do vermelho aqui também, na beiradinha. Puxa, só um pouquinho. É um pouquinho de salmão aqui na ponta. Um pouquinho do púrpura. Aqui desse lado a gente não vai fazer nenhum nada que eu fiz aqui, puxadinho nenhum. Agora a gente vai usar o branco. A gente vai fazer pequenas batidinhas aqui, ó. Por cima do vermelho. Deixa eu pegar o outro pincelzinho que eu acho que vai ficar melhor. Na parte de cima também. Aí dá, ele vai ter assim uns puxadinhos branco. Aqui nesse daqui a gente não põe.
Pronto, gente, a nossa pintura. Até a próxima.